Muito bem, então vou lá para a primeira resposta que foi dada, que tem a ver com o efeito do pecado na natureza humana. Como nós vimos, os discípulos de Armínio diziam que o pecado afetou Adão e Eva e também a sua descendência, mas não de uma forma a impedir que o homem pudesse livremente tomar uma decisão a favor de Cristo Jesus, uma vez que a graça preveniente o habilitasse para isso. A resposta do Sínodo de Dort foi que o pecado de Adão afetou a ele e a sua descendência de maneira total. Quando ele fala de maneira total, e o termo depravação total, não quer dizer que nós somos tão depravados como poderíamos ser. O total aqui se refere à totalidade da nossa constituição. O pecado afetou minha mente, meu coração, minhas emoções, a minha vontade, o meu arbítrio, a minha consciência, a minha memória. Então, tudo aquilo que me faz humano foi tocado e manchado pelo pecado. É nesse sentido que a expressão é usada. Ou seja, não existe nenhuma parte nossa, corpo e alma, espírito, que não tenha sido tocado pelo pecado. O pecado arruinou a natureza de Deus, a imagem de Deus no homem, não a ponto de extingui-la, mas a ponto de quase deixá-la irreconhecível. Foi esse o efeito devastador do pecado no coração e na vida do ser humano. E esse pecado, o primeiro pecado, ele colocou a humanidade primeiro debaixo da culpa. Então, essa culpa, ela se perpetua, ela se estende a todos os descendentes de Adão. Já nascemos culpados, não só pelos nossos pecados que nós vamos cometer, mas também pelo fato de sermos descendentes como quem herda uma dívida do seu pai. Ou seja, já nascemos herdando uma dívida que foi contraída pelos nossos primeiros pais. Não somente a culpa, mas a corrupção do pecado, ela também é transmitida através de geração ordinária. Passamos para os nossos filhos, que por sua vez passaram para os seus filhos e assim por diante, remontando até a Adão. Então, esse é o primeiro ponto do chamado 5 pontos do calvinismo e, na minha avaliação, para mim, é o ponto que faz a diferença. Se você é a partir daqui que a diferença vai ficar muito clara entre o pensamento calvinista e o pensamento arminiano. Esse ponto, se você não entender esse ponto, se você não receber esse ponto, os demais não vão fazer sentido. Porque todos os outros 4 que vêm depois, eles estão pendurados nesse primeiro aqui. A extensão e o efeito do pecado na natureza humana. Depravação total significa, então, que o homem é incapaz de entender as coisas de Deus e de se decidir por elas. Por si só, no seu estado natural, ele não pode entender quem é Deus, ele não pode entender o seu próprio estado, ele não pode entender e compreender e aceitar sua própria culpa, e muito menos a necessidade de um Salvador. Ele está, como nós vimos hoje de manhã, morto nas suas ofensas e pecados. Essa foi a exposição que nós fizemos de Efésios capítulo 2. O pecado fez com que o homem perdesse totalmente o poder da sua vontade das coisas referentes à salvação. Ele não quer, no seu estado natural, ele não quer, ele não tem interesse. Embora ele continue sendo religioso, porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, e essa imagem ainda permanece dele, mas o pecado impede que a sua religiosidade se volte para o Deus verdadeiro e que ele se submeta à revelação que esse Deus fez na natureza, fez na sua consciência e fez aqui nas Escrituras Sagradas. Ele não tem vontade, ele não quer se sujeitar à lei de Deus, ele perdeu totalmente esse poder. Embora ele continue um livre agente, e aqui é necessário a gente fazer uma distinção que confunde, né? Se você perguntar, por exemplo, ao Dr. R.C. Sproul, não pode perguntar porque ele já faleceu, não é? O Sproul, que é um reformado bem conhecido, se o homem tem livre-arbítrio, se o homem continua com livre-arbítrio, ele vai dizer que sim. Mas ele vai explicar o que ele quer dizer com isso. As pessoas continuam fazendo decisões livres. Quando você escolhe pecar, você faz isso de acordo com a sua natureza.
Você não está sendo obrigado a pecar, você não faz isso contra a sua vontade. Toda decisão que você toma, você faz com o consentimento da sua vontade, da sua mente, do seu coração, da sua discrição e, finalmente, da sua vontade. Então, nesse sentido, todos nós somos responsáveis pelas decisões que nós tomamos. O pecado não tirou a nossa responsabilidade nas escolhas que nós fazemos. Então, nesse sentido, o nosso arbítrio é livre. Ou seja, você pode decidir de acordo com aquilo que você deseja. Mas, em seguida, o Sproul vai explicar que talvez o melhor termo para isso seria livre agência. Ou seja, você age livremente, você é um agente livre, você toma decisões que estão de acordo com o seu coração. Só que seu arbítrio é preso, ele é escravo ao pecado, de forma que você nunca pode tomar decisões relacionadas com Deus. Inclusive, esse foi um dos grandes debates, não é, que aconteceu na Reforma, quando Lutero enfrentou Erasmo de Roterdã, que era ali mesmo, né? Erasmo era lá da Holanda, provavelmente, né, isso aí foi bem antes, né, de Armínio, mas Erasmo tinha ideias parecidas, né, que mais tarde Armínio deveria esboçar, né? Ele era um semi-pelagiano, o Erasmo, e Lutero o enfrentou e escreveu um livro que se tornou um clássico, e o título era De Servo Arbitrio, em latim, que quer dizer o arbítrio escravo, que foi traduzido para o português. Creio que vocês podem encontrar, como já não tem mais direitos autorais, você pode encontrar a tradução aí na internet, né, livremente, baixar o PDF, mas é a primeira grande discussão. Aliás, o pessoal pensa que quem mais escreveu sobre predestinação, depravação total, foi João Calvino. Não foi. Lutero escreveu muito mais, ele brigou muito mais por isso do que João Calvino. Calvino já vem numa segunda geração de reformadores. Mas Lutero foi quem peitou a teologia da Igreja Católica, que era semi-pelagiana, e que tinha gente como Erasmo de Roterdã, e que levou a esse debate todo que nós estamos dizendo aqui. Então, o homem, da perspectiva da reforma, do calvinismo aqui, ele é um livre agente, portanto, ele é um ser moral responsável pelos seus atos. Seu arbítrio, ele pende para um lado. Quando a gente fala em livre-arbítrio, você pensa, por exemplo, num juiz, um árbitro, tem uma partida de futebol. Se o Corinthians e São Paulo, tá? Se o juiz torce pelo São Paulo, ele não estará livre na hora de houver ali uma jogada, né? Uma jogada difícil, né? Que não é tão clara assim. A preferência do coração dele vai influenciar de alguma maneira quando ele arbitrar, porque o coração dele, as suas pressuposições, convicções, seus afetos estão, graças a Deus, no time do São Paulo, né? Então, teria essa decisão. Ou um outro exemplo aí, né? Eu quando comecei a dirigir, não sei quem de vocês é da época do Opala, né? Meu pai tinha um Opala, e era meio velhinho, usado, tudo. O Opala a gente botava ele na estrada, no caso o Opala aqui, lá de casa, se soltasse a direção, ele pendia para um lado. Ele tinha um problema na barra de direção, vivia desalinhado, mas se você soltasse a direção, ele pendia. O coração do homem pende, é penso para o lado direito. Se Deus não corrigir, então sempre a gente vai pender para uma determinada direção, e não é a direção de Deus. Então, essa é a visão reformada a respeito do pecado e dos seus efeitos no coração humano. O homem continua sendo capaz de decidir, mas por isso ele é responsável pelas suas decisões. Por isso que Deus vai responsabilizar por cada decisão que você tomar. Só que por causa do pecado, você não pode, você não quer, você não tem o poder e você não tem o entendimento de escolher a Deus e as coisas de Deus. É nesse sentido que as pessoas dizem não há livre-arbítrio, mas é bom explicar. Quando a gente diz que não tem livre-arbítrio, quer dizer que não existe uma decisão livre da parte do homem, no sentido de que ele pode escolher o bem da mesma forma que ele escolhe o mal. Tá? Melhor usar o termo livre-agência e falar do homem como responsável pelos seus atos. Tem várias passagens aí, Salmo 51, verso 5, nasci em pecado, na iniquidade me concebeu minha mãe. Romanos 3, de 10 a 12, Paulo fala, não há um justo,
nenhum sequer. Romanos 7, 14 a 25, ai de mim, quero fazer o bem, mas não consigo. Sei o que é certo, mas eu não consigo fazer. Vejo em mim outra lei contra a lei do meu pensamento. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? 1 Coríntios 2, 14, Paulo diz que o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus. Efésios 2, de 1 a 3, que eu fiz a exposição hoje de manhã, que diz que estamos mortos, escravos do mundo, da carne, do pecado, e assim por diante. Dezenas de passagens bíblicas onde a depravação total do coração humano é exposta com muita clareza.